Para a minha segunda palestra hoje, I've been asked to change the topic and do the confessional imperative. me pediram para mudar e falar sobre o imperativo confessional. So I've dug up some notes on my iPad and I'm going to try to speak to that topic. Então eu escavei algumas notas aqui no meu iPad e vou tentar falar sobre isso. And what I will do is I will try to blend my John Owen and the Calvin and Calvinism lecture together for tomorrow night. E para amanhã à noite eu vou juntar, dar uma misturada na palestra sobre John Owen e sobre Calvino e Calvinismo. I think the request to change is a good one. E eu acho que esse pedido para mudar foi bom. I think this is an extremely important topic. Esse é um tópico extremamente importante. As I shall try to argue in one of my lectures tomorrow night, I think the project of broad evangelicalism is coming to an end. E como eu vou falar amanhã numa das palestras, o evangelicalismo mais comum, esse projeto do evangelicalismo está chegando ao seu fim. It's becoming clear that broad and minimal statements of faith are not enough to build the church upon. Está ficando claro que essas confissões mínimas de fé não são suficientes para manter a igreja. The particular churches need more elaborate confessional statements. As igrejas particulares precisam de credos mais elaborados. I also think it's very important that we connect ourselves to the brothers and sisters of the past. E acho que também é importante que a gente se conecte intencionalmente a nossos irmãos e irmãs do passado And also those across the world today. e aqueles ao redor do mundo hoje em dia. For example, if you affirm the Westminster Standards, Por exemplo, se você afirma, subscreve a Confissão de Westminster, you're consciously identifying with brothers and sisters across the world. você está conscientemente se identificando com irmãos e irmãs ao redor do mundo todo. And that should be a true delight to all of us as Christians. Isso tem que ser um deleite verdadeiro para todos nós cristãos. So I want to spend a few moments tonight reflecting on the confessional or the creedal imperative. Então hoje a gente vai falar acerca do imperativo confessional, o imperativo dos credos. It's a common saying in Britain and America that some people have no creed but Christ. É uma frase comum, uma frase de efeito comum na Inglaterra e também nos Estados Unidos. Algumas pessoas dizem: não tenho nenhum credo a não ser Cristo, And no book but the Bible. nenhum livro a não ser a Bíblia. I want to argue at the start that is false on two fronts. E eu quero já começar argumentando que isso é falso de duas formas. First of all, I think it's incoherent. Primeiro, eu acho que isso é incoerente. And secondly, I think it's unbiblical. E segundo, eu acho que não é bíblico. And there is a deep irony in somebody declaring they have no creed but the Bible. Há uma enorme ironia quando alguém diz que só o único credo é a Bíblia, If the Bible itself demands that we have creeds. se a Bíblia exige que nós tenhamos credos. But first of all, it's the incoherence of the claim. Mas primeiro vamos falar sobre a incoerência dessa frase. A colleague of mine at Westminster tells this story. Um colega meu lá em Westminster conta uma história. He was visiting a church, Ele estava visitando uma igreja and each Sunday the minister of the church would stand up in the pulpit, e todo domingo o pastor dessa igreja subia ao púlpito and he would hold the Bible up in the air, e ele segurava a Bíblia no ar and he would point to it, e apontava para ela and he would say, "This is my only creed." e ele falava: esse é meu único credo. The minister was a five-point Calvinist, Esse ministro era um calvinista de 5 pontos, a Baptist. batista. He held to a Plymouth Brethren form of church polity, Ele seguia uma forma de política eclesiástica dos irmãos de Plymouth and he was a dispensationalist. e ele era dispensacionalista. In other words, he had a creed that had been held in that form by nobody else in the history of the church. Ou seja, ele tinha um credo, uma mistura de credo tão incomum que só ele em toda a história da igreja tinha. That's usually a bad sign. Isso geralmente é um mau sinal. But it also raises the question of, did he have no creed but the Bible? Mas isso também faz surgir a pergunta: será mesmo que ele não tinha nenhum credo além da Bíblia? Of course he had a creed. Claro que ele tem um credo. Everybody has a creed. Todo mundo tem um credo. Everybody thinks the Bible means something. Cada um de nós acha que a Bíblia quer dizer certas coisas. From the humblest new believer to the greatest theologian, we all interpret the Bible. Do mais humilde novo cristão até o maior dos teólogos, todos nós acreditamos que a Bíblia fala certas coisas. And the conclusions of that interpretation are our creed. E as conclusões do que nós interpretamos da Bíblia são nosso credo. The Christian world is not divided between those who have creeds and confessions and those who do not. O mundo cristão não é dividido entre os que têm credos e confissões e os que não têm. The Christian world is divided between those who write them down and those who O don't. mundo cristão é dividido entre aqueles que escrevem suas confissões e aqueles que não escrevem. The one who writes his creed down is saying that other people can come and criticize my creed in the light of Scripture. E aquele que senta e escreve o que ele crê, ele está dizendo que qualquer outro é bem-vindo a vir e examiná-lo à luz das Escrituras e criticá-lo. The one who says he has no creed but the Bible is really saying this.
E aquele que diz que não tem nenhum credo a não ser a Escritura, na verdade está dizendo o seguinte: I do have a creed, eu tenho um credo, but I'm not going to tell you what it is, mas eu não vou te falar qual é, so you can't criticize. para que você não possa criticá-lo. And that's a problem. E isso é um problema. So I want to. The second aspect of this, I think, is there is a biblical imperative for creeds. E o segundo aspecto disso é que há um imperativo bíblico para credos e confissões. I talked earlier about Paul's letters to Timothy Mais cedo eu falei sobre a carta de Paulo a Timóteo and his reference to forms of sound words. e a sua referência a formas de sã doutrina. He's clearly pointing there towards some agreed content, Claramente ele está falando acerca de um conteúdo acerca do qual todos concordam. an agreed content that reflects Paul's understanding of what the Bible says. Um conteúdo do qual há concordância e que reflete o que Paulo ensina na Bíblia. And Paul's own writings contain passages that we might say have a creedal or confessional feel. E mesmo os escritos de Paulo contêm passagens que têm uma semelhança, que parecem ser credos ou confissões. Think about the passage in his letters to Timothy, Pense em algumas passagens nas cartas para Timóteo, when he talks about Christ being justified. quando ele fala da justificação de Cristo. Think about the passage in Philippians, Pense na passagem em Filipenses, where he says that Christ did not consider it robbery to be equal with God, quando diz que Jesus não considerou usurpação ser igual a Deus, but humbled himself and took the form of a servant, mas etc. humilhou-se etc. e etc, etc. It seems that what Paul is laying out there is a basic creedal formula for understanding Christ. Tudo indica que o que Paulo está dizendo ali está estabelecendo uma forma credal, uma forma confessional básica acerca da obra de Cristo. I appreciate what the no creed but the Bible person is trying to do. Eu consigo apreciar o que a turma que fala nenhum credo a não ser na Bíblia está tentando fazer. We need to be careful to honor such a person as a Christian brother. E a gente tem que ser cuidadoso em honrar tal pessoa como um irmão cristão. We need to be careful to honor their good intentions. A gente tem que ser cuidadoso e honrar as boas intenções. What is the good intention of the no creed but the E Bible? qual que é a boa intenção dessa pessoa que diz nenhum credo só a Bíblia? He wants to defend and maintain the unique authority of Scripture. Ele quer manter e defender a única, a singular autoridade das Escrituras. That is a good thing. Isso é uma coisa boa. That is something to which all Christians should aspire. Isso é algo que todo cristão deveria aspirar. The irony is, however, that the Bible itself, I think, demands creeds and confessions. Mas a ironia, é claro que eu entendo que a Bíblia exige que nós façamos credos e confissões. Indeed, the Bible's unique position is best protected by having creeds and E na confessions. verdade, a posição singular da Bíblia é melhor protegida por termos credos e So confissões. the first thing I would say to you this evening, brothers and sisters, is this. Então a primeira coisa que eu quero falar hoje, irmãos e irmãs, Do not be put off by those who make the claim about having no creed but the Bible. não fiquem irritados com essas pessoas que dizem que não tem nenhum credo, só a Bíblia. If you affirm a confession, Se você afirma uma confissão, then the principle of that affirmation is a godly and biblical thing. então o princípio dessa confissão, dessa afirmação é algo bíblico e piedoso. Of course, some confessions are better than others. Claro, algumas confissões são melhores do que I'm outras. talking here about the principle, not necessarily the confession. E eu estou falando aqui do princípio, não necessariamente do conteúdo em si. I now want to go through a series of points that highlight the usefulness of confessions within the church. E eu vou falar agora uma série de pontos que sublinha para vocês a utilidade das confissões. Confessions, I think, function as so much more than just statements of faith. As confissões funcionam como muito mais do que simplesmente declarações de fé. They enrich the life of the church. Elas enriquecem a vida da igreja They should enrich the life of the believer. e devem enriquecer a vida do crente. I was converted from a non-Christian background Eu fui convertido de um background não cristão through the witness of dear, charismatic Anglican friends, pelo testemunho de anglicanos carismáticos, queridos. always grateful for them telling me the gospel. E eu sempre vou ser grato a eles por me contarem, me falarem do Evangelho. And yet when I discovered confessional Christianity, it was like a liberation. Mas aí quando eu conheci o cristianismo confessional foi como uma libertação. Things that had seemed obscure before, Coisas que me pareciam obscuras antes. when I understood the connection between confessions and church polity, Quando eu entendi a conexão entre confissões e política eclesiástica, these things snapped into focus. essas coisas se juntaram em foco. So I want to spend the remaining time this evening commending confessions to you Então o que eu vou fazer no resto do tempo é elogiar, sugerir para vocês que confissões são coisas boas. as a means of enriching your church life, Algo que vai enriquecer a vida da sua igreja, enriching your family lives, enriquecer a vida da sua família and enriching your individual Christian e life. sua vida cristã individualmente também. First thing I want to say is perhaps a little counterintuitive. A primeira coisa que eu vou dizer é talvez um pouco contraintuitiva.
We live in a world where we're very suspicious of external authority. Nós vivemos num mundo em que temos grande suspeita contra a autoridade externa. We're very suspicious of truth claims. Nós temos suspeita contra pessoas que dizem que conhecem a verdade. We're very suspicious of people in positions of institutional power. Nós temos suspeitas contra pessoas em posições de poder institucional. When a lot of people hear the terms confessions and church polity, Quando alguns escutam termos como confissão ou política eclesiástica, governo de igreja, they think of the abuse of power. eles pensam no abuso de poder. Somebody is going to use a law to stop me doing something I want to do. Alguém vai usar a lei para me impedir de fazer algo que eu quero fazer. Confession becomes an instrument of coercive authority. E a confissão se torna um instrumento de coerção autoritária. My first point tonight, however, is the exact opposite of that. Mas o meu ponto hoje, o meu primeiro ponto é exatamente o oposto disso. I think confessions delimit church power. Eu acho que o que as confissões fazem é delimitar o poder da igreja. When an elder or minister or a deacon takes a vow to uphold the confession of his church, Quando um presbítero, um pastor ou um diácono fazem um voto de que vão manter firme a sua confissão de fé, his power is immediately and precisely limited by the confession. o seu poder é precisamente, imediatamente limitado pela confissão. An elder in the church only has power relative to those matters to which the confession speaks. Um presbítero na igreja somente tem poder a respeito daqueles assuntos dos quais a confissão trata. If I'm at my home church Se eu estou lá na minha igreja, and a member of the church stands up and declares that the Trinity is nonsense, se um membro da igreja lá levanta e fala que a trindade não é uma coisa que não faz sentido, or if a member commits adultery and declares that that's okay, ou se um membro comete adultério e fala que isso é algo sem problema, I have the power to discipline them. eu tenho poder para disciplinar. Both of these issues are covered in the confession. Porque essas duas situações estão cobertas pela confissão. My power clearly extends to doctrinal matters O meu poder se estende a matérias doutrinárias and to ethical behavior. e a comportamento ético. If, however, somebody in my church decides to start attending wearing a yellow suit, Entretanto, se alguém na minha igreja decide que vai começar a usar terno amarelo, or perhaps they become a vegan, ou se torna um vegetariano, or start, I don't know, singing out loud in the bar, ou começa a cantar alto no banho, I have no power as an elder to deal with those things. eu não tenho poder como presbítero para lidar com essas coisas. The color of suits, A cor dos ternos, the nature of diets, a natureza das dietas and the volume of singing at home. e o volume da cantoria em casa. These are not things that the Westminster Divines wrote about. Os escritores da Confissão de Westminster não lidaram com essas coisas. I have no power to act in those situations. Logo, eu não tenho poder para agir nessas situações. My power is limited by the confession. O meu poder é limitado pela confissão. And that's a very important point, Isso é um ponto muito importante. because that's what stops a church becoming a cult. E aí, porque é isso que impede que a igreja se torne uma seita. Rather like a constitution limits the power of a government, Assim como uma constituição limita o poder de um governo, de um país. so a church's confession limits the power of the church government. Então, uma confissão de uma igreja limita o poder do governo da igreja. So the first point is counterintuitive then. Confessions limit the power of authority. Então, o primeiro ponto é contraintuitivo. As confissões limitam o poder das autoridades. They're not intended as means of abusing power and abusing congregations. Nunca foram projetadas para serem uma forma de abusar no poder. They're intended as means of protecting congregations. São projetadas como meio de proteger a congregação. I might also add, this is why I think Presbyterianism is a good form of church government. E é por isso que eu acho que o presbiterianismo é uma boa forma de governo. If I'm abusing my congregation, Se eu estou abusando da minha congregação, abusing my power, abusando do meu poder, and the congregation complain to the elders, e a congregação reclama para os presbíteros, and the elders refuse to do anything about it, e os presbíteros se recusarem a fazer alguma coisa, a congregation can appeal to the presbytery, then to the General Assembly. a congregação pode apelar para o presbitério e também para o Supremo Concílio. Not only does the confession limit my power, Não apenas a confissão limita o meu poder, the checks and balances of church structure limit my power. os sistemas de as well. controle e equilíbrio da estrutura de poder eclesiástico controlam meu abuso. Second major point, Segundo ponto importante, confessions offer succinct summaries of the faith. confissões oferecem um sumário sucinto da fé. Perhaps you have on your bookshelf at home or even in your pocket a shorter catechism. Talvez você tenha na sua estante em casa, ou talvez no seu bolso, o breve catecismo.
You have more concentrated theology there per page than in anything else. Você tem mais teologia concentrada por página ali do que em qualquer outra coisa. Theological books can often seem vast. Muitas vezes os livros teológicos parecem muito vastos, They can be very forbidding. podem ser proibitivos. Few have the time to read them. Pouca gente tem tempo para lê-los. But the Shorter Catechism can be carried in your back pocket. Mas o breve catecismo você leva no bolso de trás. It can be easily memorized. E dá para você memorizar facilmente também. It's an entire theological curriculum presented in an easily digestible form. É um currículo teológico completo, apresentado para você numa maneira bem digerível. It's amazing how often questions come up in church, É impressionante como quantas vezes perguntas aparecem na igreja to which the Catechism gives an answer. e às quais essas perguntas o catecismo já respondeu. My wife and I for many years taught the 3-4-year-old Sunday school. Eu e minha esposa, por muitos anos, ensinamos a escola dominical da turminha de 3 e 4 anos. And 3 and 4-year-olds ask very profound questions. E os meninos de 3 e 4 anos fazem perguntas profundas. And they know when you're, in English we would say, they know when you're giving them the runaround. E como a gente fala na Inglaterra, eles sabem quando você está enrolando eles. They can spot rubbish answers very quickly. Eles percebem quando a resposta não é boa. But so many of the questions they ask are catechism type questions. E muitas das perguntas que essas crianças fazem são perguntas parecidas com o do catecismo. What is God? O que é Deus? What happens when I die? O que acontece quando eu morro? These are questions which the catechism gives an answer to. São perguntas que o catecismo responde. I wouldn't necessarily use the exact words when speaking to a 3 or 4-year-old. Eu não ia necessariamente usar as mesmas palavras ao lidar com crianças de 3 ou 4. But the catechism gives me succinct concepts to Mas communicate. o catecismo me dá conceitos sucintos que eu posso comunicar. A church that has a good confession and catechism has a ready-made teaching tool for instilling the truth into her people. Uma igreja que tem um bom catecismo, uma boa confissão, já tem uma ferramenta pronta para ensinar a verdade para as crianças e para todos. And these things can last a lifetime. E isso vai durar a vida toda. I often think of the second thief on the cross. Pense no segundo ladrão lá na cruz. People say the second thief has minimal faith. E as pessoas dizem que o segundo ladrão tem fé, o mínimo de fé necessário. It's actually not true. Mas isso não é verdade. If my Sunday school children left Sunday school with as much theology as he had, I'd have done my job very well. Se os meus alunos de escola dominical saírem com tanta teologia quanto aquele segundo ladrão na cruz tinha, eu terei feito meu trabalho muito bem. He understands that his death on the cross is not as terrible as the judgment that is to come. Ele entende, por exemplo, que a sua morte na cruz não é tão terrível quanto o julgamento que está por vir. He understands that he's a sinner and deserves to hang there. Ele entende que ele é pecador e merece ficar pendurado ali. He understands there's a qualitative difference between his death and Christ's. E ele entende a diferença qualitativa entre a morte dele e a morte de Cristo. And most brilliant of all, he understands that Christ is inaugurating his kingdom through death. E mais impressionante de tudo, ele entende que Jesus está inaugurando o seu reino por meio da morte. The religious leaders, the Roman soldiers, and the first thief all made this mistake. Os líderes religiosos, os soldados romanos e o primeiro ladrão fizeram o mesmo erro. If you are the king of the Jews, come down from the cross. Se tu és o rei dos judeus, desce da cruz. Theologians of glory. Teólogos de glória. The second thief says this. O segundo ladrão diz: Today when you come into your kingdom, remember me. quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. He knows that Christ will enter his kingdom through his death. Ele sabe que Cristo vai entrar no seu reino por meio da morte. The question is, when does this man learn this theology? E a pergunta é, onde que esse homem aprendeu essa teologia? God could have beamed it into his brain while he hung on the cross. Talvez Deus tenha transmitido no seu cérebro naquele momento na cruz. Very unlikely. É improvável. And the text gives us no reason to believe that's the case. E o texto não aponta para isso ter acontecido. More likely, he was taught well when he was a child. Mais provável, ele foi ensinado bem quando criança. And here's a bit of encouragement for parents who teach their children. E isso é um bom encorajamento para crianças se ensinarem seus filhos. When did that catechetical training for this man become relevant? Quando que aquele treinamento de catecismo para aquele homem se tornou relevante? It wasn't really relevant for him much of his life at all. Não foi muito relevante para ele a maior parte da sua vida, foi? He himself says, I deserve to be hanging here. Ele mesmo diz, eu mereço estar aqui. How many nights would his mother have lain awake, worrying that what she taught him made no difference? Quantas noites sua mãe passou acordada, preocupada que o que ela havia ensinado não fazia diferença nenhuma? And yet as he hangs on the cross that day, it becomes the only thing of relevance. E, entretanto, quando ele está ali pendurado naquela cruz, se torna a única coisa relevante. So a word of encouragement to parents. Um excelente encorajamento para vocês, pais. You are not the best judge of whether what you've taught your children is relevant to them or not.
Você não é a pessoa em melhor posição de julgar se o que você ensinou para sua criança vai ser relevante ou não. Only God in God's time will reveal that. Somente Deus, no tempo de Deus, vai revelar isso. Third point. Terceiro ponto. Confessions allow for appropriate discrimination between office bearers and members. As confissões permitem fazer a separação correta entre oficiais da igreja e membros da igreja. I'm a big fan of Romans 10. Eu sou um grande fã de Romanos 10. Romans 10 sets out the basic standard for church membership. Romanos 10 fala qual é o princípio básico, o padrão básico para um membro de igreja. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, Se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor, and believe in your heart that God raised him from the e dead, crer no seu coração que Deus o levantou dos mortos, you will be saved. será salvo. Very, very simple. Bem simples. The bar is set very, very low. A medida do padrão é bem baixa. If you go to the epistles, however, the pastoral epistles, Se você for para as epístolas pastorais, entretanto, when Paul talks about eldership and leadership, he talks in very different terms. quando Paulo está falando acerca dos padrões para um presbítero, para os líderes, é bem diferente. In the context of the Ephesian church, he wants men who are able to combat error. No contexto da igreja de Éfeso, ele está querendo homens que sejam capazes de combater erro. There's some very sophisticated false teachers in Ephesus. Tem ensinos falsos muito sofisticados ali em Éfeso. So Paul wants ordinary, respectable men appointed as elders, Então ele quer homens ordinários e respeitáveis ordenados como presbíteros. but men who are able to teach and silence the false teachers. Homens capazes de ensinar e fazer calar aqueles falsos I mestres. think Paul makes a distinction between the basic Christian confession and qualification for eldership. Eu creio que Paulo faz uma distinção entre as qualificações necessárias para ser um crente e as qualificações para ser um oficial da igreja. How do we articulate that difference? Como que a gente articula essa diferença? I think confessions allow us to articulate it. Eu acho que as confissões permitem que a gente articule essa diferença. In my church, if you make a credible basic confession of faith, you can join as a member. Lá na minha igreja, se você fizer uma simples confissão de fé acerca de Cristo, bem básica, você é permitido se tornar um membro. But if you want to serve as a minister or an elder or a deacon, you have to affirm the confessions. Mas se você quer servir como um presbítero, como um diácono ou como um pastor, você tem que afirmar a confissão. You have to demonstrate the ability to grasp a lot of theology. Você tem que demonstrar a capacidade de lidar com bastante teologia. This, I think, reflects Paul's emphasis. E eu acho que isso reflete a ênfase de Paulo. He makes it very clear in his letters that Christians are to grow in maturity. Ele deixa claro nas suas cartas que os cristãos devem crescer em maturidade, Part of that maturity is practical maturity. e parte dessa maturidade é maturidade prática. It has a strongly ethical quality. Tem uma qualidade ética muito grande. In the Corinthian church, for example, he rebukes the sexual chaos there. Por exemplo, na igreja de Corinto, ele fala contra o caos sexual que estava na igreja. Christians are to be distinguished from the world by a different sexual ethic. Os cristãos são diferenciados do mundo pela sua ética sexual. But there's also a theological aspect to growth as well. Mas também tem um aspecto teológico do crescimento. The New Testament talks about moving on to higher doctrines, O Novo Testamento fala acerca da gente crescer e aprender doutrinas mais elevadas. growing in one's knowledge of God and the Word. Crescer no conhecimento de Deus e da palavra. And that's why I think there is a distinction between elders and members. E por isso que eu acho que tem uma distinção entre presbíteros e membros. The elders are those charged to bring members on to maturity. Os presbíteros são aqueles que recebem a incumbência de levar os membros à maturidade. They are to embody in their lives and their teaching Eles têm que incorporar na sua vida e no seu ensino that to which all Christians are to aspire. aquilo a qual todos os cristãos devem aspirar. So ethically, for example, they're to be faithful to their wives, Então, eticamente, por exemplo, eles têm que ser fiéis às suas esposas. to be good parents to their children. Têm que cuidar bem das suas crianças. Bons pais. Theologically, they are to have a grasp of more sophisticated Christian doctrine. E teologicamente, eles têm que ser capazes de compreender conceitos teológicos mais sofisticados. Their confessions, once again, fulfill a biblical purpose. E novamente, a confissão cumpre um papel bíblico. They embody and represent the difference between a legitimate profession of faith and those who hold office in the church. Elas mostram claramente a diferença entre alguém que é crente e alguém que é capaz de ensinar e é um líder na igreja. Fourthly, confessions highlight that which is of importance. E em quarto lugar, as confissões mostram com ênfase aquilo que é mais importante. Let me cast this in a negative way. Deixa eu falar isso aqui de uma maneira negativa. If it's not in the confession, Se não está na confissão, it will be very hard for you to persuade people it's important. vai ser muito difícil você persuadir alguém de que é importante.
If you have, let's say in your church, a 10-point doctrinal basis, Digamos que na sua igreja você tem uma base doutrinária de 10 pontos. you're effectively saying that the 11th point is one that we can agree to differ on. E você está efetivamente dizendo que o 11º ponto é um que você pode discordar sem problema nenhum. You will never be able to persuade people it's important, Você nunca vai persuadir as pessoas de que ele é importante. and you will never be able to bring people on to maturity on that point. E você nunca vai conseguir fazer com que as pessoas se tornem maduras nesse ponto. So, if it's important, it must be in the confession. Então, se é importante, tem que estar na confissão. There is a sense in which we can enjoy a fellowship with Christian brothers and sisters from very different churches. Então, assim, há um sentido em que a gente pode aproveitar e ter comunhão com cristãos de tradições diferentes. Many good friends who are Baptists, Eu tenho muitos amigos que são batistas, but I can never plant a church with them mas eu nunca posso plantar uma igreja com eles. because both the Baptists and myself agree baptism is vitally important. Porque tanto eu quanto o batista concordamos que batismo é muito importante. The church has to speak on the issue. E a igreja tem que falar a respeito disso. It would be more of a crime to say that baptism was not important Seria mais criminoso falar que o batismo não é importante than to be wrong in one's convictions about the subject of baptism. do que estar errado na convicção do coração acerca do batismo. I often think of that statement of J. Gresham Machen, Eu sempre penso naquela frase do Gresham Machen, reflecting on the dispute between Lutherans of England. refletindo acerca da disputa entre Lutero e Zwinglio. They split in 1529 on the issue of the Lord's Supper. Eles se separaram, eles brigaram em 1529 por causa do entendimento da ceia do Senhor. Machen says it's a tragedy they were not able to agree. Machen fala, é uma tragédia que eles não puderam concordar. It split Protestantism in two. Dividiu o protestantismo em dois. But he says it would have been a bigger tragedy Mas Machen diz que teria sido uma tragédia ainda maior if they'd agreed to say that it didn't matter at se all. eles tivessem concordado em dizer, isso não é importante. Confessions highlight that which is of importance. As confissões sublinham aquilo que a gente considera importante. If you aspire to teach something to your people as important, Se você aspira a ensinar algo para o seu povo como sendo importante, it needs to be in the confession. tem que estar na confissão. Fifthly, confessions relativize the present and connect us to the past. Em quinto lugar, as confissões relativizam o presente ao nos conectarem com o passado. Christianity is not reinvented every Sunday. O cristianismo não é reinventado a cada domingo. Whether we acknowledge it or not, Reconheçamos isso ou não, we stand on ground that has been won for us by generations nós past. estamos em pé em terreno que foi ganho para nós por gerações passadas. We live in a world that is very future-oriented. Nós vivemos num mundo que é muito orientado para o futuro Various factors feature in this. e muitos fatores estão envolvidos nisso. Science, for example, makes us think that the best is yet to come. A ciência, por exemplo, faz a gente pensar que o melhor está por vir. The next invention, the next cure will make the future much better than the present. A próxima invenção, a próxima cura vão fazer com que o futuro seja muito melhor do que o passado. Consumerist materialism does a very similar thing. O materialismo consumista faz a mesma coisa. Your life will be perfected by the next purchase, A sua vida vai ser aperfeiçoada pela sua próxima compra, by buying that thing you don't have, ao comprar o algo que você não tem, by getting the next pay rise. ao conseguir o próximo aumento. We need to realize that there is some good in that future orientation. A gente tem que reconhecer que há coisa boa nessa orientação para o futuro. I don't want to live in a world where there aren't painkillers. Eu não quero viver num mundo que não tenha analgésicos. I'm glad I live in a world where there are dishwashers. Eu fico muito feliz de viver num mundo que existe lavadoras de louça. As a child, my parents made me wash the dishes, Quando eu era criança, essa era a minha obrigação, era lavar a louça. and I absolutely hated it. E eu odiava completamente. I like to think that the inventor of the dishwasher is probably in heaven. Eu gosto de pensar que o inventor da máquina de lavar louças está no céu. But when applied to Christianity, that can be a very worldly attitude. Mas quando a gente aplica isso à igreja, ao cristianismo, isso é uma atitude mundana. Christianity is built on the past. O cristianismo é construído no passado. It looks forward to the second coming of Olha Christ. adiante para a segunda vinda de Cristo. But who we are is determined by God's actions of redemption in the past. Mas quem nós somos é algo que é determinado pelas ações de Deus no passado. This has been the case throughout Scripture. E é isso que acontece em toda a Escritura. The very existence of Scripture itself speaks of the importance of the past. A própria existência das Escrituras fala acerca da importância do passado. It's primarily an account of God's actions in the past. É primariamente um relato acerca das ações de Deus. And confessions help to consciously connect us to that past. E as confissões ajudam-nos a fazer uma conexão consciente com esse passado. I sometimes say to the students that holding to a confession Algumas vezes eu falo para os alunos que ter uma confissão
is the most countercultural protest you can engage in today. É o maior protesto contracultural que você pode fazer. They're into countercultural protests. Eles gostam muito de protestos So it makes contraculturais. confessions attractive. Então faça com que a confissão seja atraente a eles. But it's very true. Mas é verdade. We are those who stand shaped by the past. Nós somos aqueles que estamos feitos, construídos pelo passado. And confessions represent an institutional acknowledgement of that. E as confissões significam um reconhecimento institucional disso. The recitation of a creed or a catechism in the worship service represents a public form of that. O recitar público de um trecho da confissão ou de um catecismo é uma forma de demonstrar para todos o que nós cremos. And the affirmation of creeds and confessions by office bearers represents their dependence upon the past. E quando oficiais da igreja afirmam a sua seguirem, subscreverem a um credo ou uma confissão, eles demonstram publicamente sua dependência do passado. God has graciously provided us with a church throughout history. E Deus graciosamente nos deu uma igreja por toda a história. I think it would be stupid and ungrateful of us not to build on that heritage that He has provided. Eu acho que seria estupidez e ingratidão da nossa parte não construir sobre aquilo que Ele já nos deu. Sixth, confessions reflect the substance of our worship. 6. As confissões refletem a substância da nossa adoração. I make this point repeatedly when I teach Ancient Church at Westminster. Eu vivo repetindo esse ponto quando eu ensino a história da igreja antiga em Westminster. Ancient Church history can be tough for Protestants. A história da igreja antiga é difícil para protestantes. We know very little about many of the early church fathers. Nós conhecemos muito pouco sobre os pais da igreja. They seem somewhat obscure. Eles parecem um tanto obscuros. Many of the topics in which they engage seem somewhat philosophical. E muitos dos tópicos com os quais eles lidam parecem muito filosóficos. For example, the Trinity. Por exemplo, a Trindade. Trinity very quickly becomes involved with technical language like hypostasis and ousia. E rapidamente a conversa sobre Trindade trata de termos técnicos como hipostase ou ousia. It can seem like a million miles away from contemporary pastoral ministry. Parece que é algo que está 1 milhão de quilômetros longe do ministério pastoral diário. But I always remind the students that these discussions in the ancient church are driven by a basic desire. Mas eu sempre preciso demonstrar aos alunos que essas discussões na igreja antiga são movidas por um desejo básico. And that desire is to understand Christian worship. Esse desejo é entender o culto cristão. What does it mean when the church cries, Jesus is Lord? O que quer dizer quando a igreja clama, Jesus Cristo é Senhor? What does it mean when the church baptizes people in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit? O que quer dizer quando a igreja batiza pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? It is those things that provide the dynamic for Trinitarian reflection. São essas coisas que provêm a dinâmica para a reflexão acerca da Trindade. And however abstract some of the creedal formulations can seem, E embora pareçam um tanto abstratas as fórmulas de credo, they are rooted in the praise and worship of the church. elas estão enraizadas na adoração, no culto da igreja. It's one of the reasons why I like to recite the Apostles or the Nicene Creed perhaps once a month in my church. E essa é uma das razões pelas quais eu gosto de usar e recitar no culto da minha igreja o credo apostólico ou niceno pelo menos uma vez por mês. Not only do we identify with Christians throughout the ages, Não apenas a gente está se identificando com cristãos ao longo da história, and Christians in the present, mas cristãos no presente, who have all recited these things, que também recitam essas coisas, but we also provide a context for our worship. mas também provemos um contexto para a nossa adoração. I also think there is an apologetic function. E eu acho que também tem uma função apologética. As the world becomes a more religiously mixed place, À medida que o mundo se torna um lugar mais misturado religiosamente, the reasons underlying the distinctives of our worship are going to become more important. as razões que mostram como e por que adoramos vão ficar mais importantes. In America, Mormonism is growing. Por exemplo, nos Estados Unidos, o mormonismo está crescendo. Many Christians are going to have Mormon neighbors in the coming years. Cada vez mais cristãos vão ter vizinhos mormons nos próximos anos. Mormons are generally very nice people. E os mormons são geralmente gente muito legal. They embody many values that we admire. Eles mostram na vida muitos valores que a gente admira. They're stronger on family than many Christians are. Eles são muito mais sérios a respeito da família do que muitos cristãos. And their hymn books even contain some of the same hymns that we sing. E os hinários deles até têm alguns dos hinos que a gente tem. One is going to have to know why one is not a Mormon. Você vai ter que saber por que você não é um mormon. That answer is provided by creeds and E confessions. essa resposta é provida por credos e confissões. Finally, Finalmente, and this is really to return to where I started, e isso é voltando onde eu comecei, confessions fulfill a vital part of Paul's plan
for the post-apostolic church. As confissões servem para cumprir uma parte vital do plano de Paulo para a vida da igreja pós-apostólica. Every generation merely protects the gospel and passes it on to the next generation. O que cada geração faz é proteger o evangelho e passá-lo para a geração seguinte. We do things today that will have implications for 30 years' time. Nós fazemos coisas hoje que vão ter implicações daqui a 30 anos. There is a very elite Swiss watch. Tem um relógio suíço de elite. The maker, I think, is Patek Philippe. O nome da marca é Patek Philippe. And they have we would say, a rather cheesy but effective sales pitch. E eles têm a tática de venda deles, o slogan é um tanto piegas, mas é eficaz. They say you never really own a Patek Philippe. Eles dizem, você nunca é dono de um Patek Philippe. Merely look after it for the next generation. Você apenas cuida dele para a próxima geração. The church never really owns the gospel. A igreja nunca realmente tem o evangelho. It merely looks after it for the next Ele generation. apenas cuida do evangelho para a próxima geração. And how is that gospel to be stably protected? E como é que esse evangelho vai ser de maneira estável protegido? Paul's way is the best way. A maneira de Paulo é a mais You have é a melhor. a form of sound Uma words, forma de sã doutrina, and you appoint ordinary, boring, reliable men e você escolhe, você ordena homens chatos, confiáveis e ordinários. men who love their wives, Homens que amam suas esposas. men who have good reputation with those outside, Homens que têm boa reputação com os de fora da igreja. men who understand the form of sound words, Homens que entendem essa doutrina, so they can identify and silence the false teachers. para que eles possam identificar e calar os falsos mestres. You need a creedal confession, Você precisa de uma confissão credal and you need an institutional structure. e você precisa de uma instituição, uma estrutura institucional. That is the biblical answer. Essa é a resposta bíblica. So the man who says, I have no creed but the Bible, Então o homem que diz, eu não tenho nenhum credo, só a Bíblia, is speaking out of the best of intentions. mesmo falando com boas intenções, He's trying to preserve one of the most important and treasured biblical doctrines, ele está tentando proteger, cuidar das doutrinas importantes. that of the unique authority of Scripture. A doutrina especialmente da autoridade singular das Escrituras. But ironically, in doing the way he's doing, Mas ironicamente, fazendo do jeito que ele faz, I think he's directly contradicting what the Apostle Paul himself says in Holy Scripture. ele está diretamente contradizendo o que o próprio apóstolo Paulo diz nas Escrituras. Appoint elders Escolha presbíteros and hold fast to a form of sound e words. segure firme, agarre-se a uma forma de sã doutrina. That is the confessional imperative. Esse é o imperativo confessional. Thanks for listening so patiently. Muito obrigado por ouvir com paciência.